Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Lucas. Se você tá chegando aqui agora, eu te ajudo a alcançar a aprovação em qualquer concurso, qualquer processo seletivo, acertando mais de 80% da prova de matemática. Então já se inscreve aqui nesse canal para você não perder nenhum conteúdo que vai te levar até a aprovação, hein? E hoje a gente vai focar na correção do Exame Nacional de Acesso do Profimate. Prova que está selecionando alunos aí para o início de 2026, ingressar nesse que é um mestrado hoje que ficou muito conhecido e muito famoso. Inclusive, sou aluno do Profimate da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, galera, já se inscreve aqui e vamos para a nossa correção do Exame Nacional de Acesso. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria só de pedir para você dar o like, curtir, porque isso vai ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Estou fazendo isso daqui com todo carinho, com todo o coração para vocês. Eu só estou pedindo sua ajuda para dar o like e compartilhar esse vídeo aí com um amigo que fez a prova com você, beleza? Galera, eu vou tentar fazer a correção com vocês de uma maneira que exija menos possível de fórmulas, tá? Fórmulas mais complexas assim. Então, se o cálculo às vezes ficar um pouco mais longo do que de repente você vai ver depois no gabarito que apareceu, é porque eu busco sempre uma forma de você gravar menos fórmulas possível, tá bom? Então, pode ter conta que vai ficar um pouco mais longa, pode ter conta que não, tá? Isso você vai avaliar e você pode colocar aqui nos comentários: preferi desse jeito, não gostei. Fica à vontade para deixar a sua opinião. Aliás, ela é muito importante pra gente, beleza? Então vamos lá, vamos para nossa correção, tá bom, galera? A questão número 1 da prova, galera, essa questão aqui. Vamos lá. Bom, questão número 1 é essa aqui, galera, olha. Após caminhar 20% do que havia planejado, Carolina caminhou mais 2 km e alcançou 1/3 da sua meta. Quantos quilômetros Carolina planejou caminhar? Então, olha só, o comando da questão é quantos quilômetros a Carolina planejou. Então, eu vou dizer que a Carolina planejou caminhar X quilômetros. Tudo bem? Então, X para mim é a quantidade que ela planejou, que é justamente o que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Ela caminhou 20% do que ela planejou. Pô, mas ela planejou caminhar X, então 20% de X é 0,2x, né? Depois ela andou mais 2 km, e esse 2 não é um percentual, é um valor bruto, né? E isso, após ela ter caminhado esses 2 trechos, ela atingiu 1/3 da meta. A meta, ou seja, o que ela planejou, né? 1/3 de x é x sobre 3. Tudo bem? E aqui a gente tem a nossa equação, a gente só vai ter que tirar o MMC, né? Ou simplesmente multiplica a equação toda por 3, nós vamos ter 0,6x mais 6 igual a x, né? Então, 0,4x é igual a 6. Então, x é igual a 6 dividido por 0,4. Nós sabemos que isso daqui é 6 vezes 10 sobre 4, que é 60 por 4. Logo, a gente chega à conclusão que ela havia planejado caminhar 15 quilômetros, alternativa D. Beleza, galera? Simples, né? Eu gosto de ser bem direto, bem ao ponto aí, para que a gente consiga ser bem objetivo e perca o menos tempo possível na resolução de cada questão. Tudo bem? Ajudou? Coloca aqui. Acertei essa, não acertei. Qual foi a sua análise sobre a questão? E se você errou, qual foi a sua dificuldade? Onde você errou? É muito importante, tá, galera? Entender onde que você está se confundindo, tá? Sem vergonha, a gente está aqui para aprender mesmo. Bora para a segunda questão, galera. Na segunda questão, a gente já traz aqui uma análise sobre parábola. Olha isso, ó. A parábola y igual a ax ao quadrado mais bx mais c passa pelo ponto 2 e 6. Sabendo que 2 é a ordenada do ponto onde a parábola corta o eixo vertical, qual é o valor de 2a mais b mais c, né? Então, olha só, de acordo com a informação que ele deu, então, eu não sei a lei de formação,
Logo, eu também não sei se a minha parábola está para cima, se ela está para baixo, né? Mas ele traz algumas informações que são importantes. Então vamos supor que ela está assim, essa parábola, né? Vamos supor que ela é assim. Beleza. A primeira coisa que ele fala é que eu tenho um ponto aqui, ó. Esse ponto tem coordenadas 2 e 6, né? Tudo bem? Outra coisa que ele fala inclusive deixa eu arrumar melhor isso aqui para a gente ficar mais confiável, tá? Então vamos supor que esse ponto aqui tem coordenadas 2 e 6, que é o que ele menciona aqui, ó, tá bom? Outra coisa que ele fala é que quando a parábola corta o eixo da ordenada, aliás, sabendo que 2 é a ordenada do ponto onde a parábola corta o eixo vertical. O eixo vertical é o eixo Y. Então quer dizer que ele passa aqui na altura 2, porque a ordenada é o Y, né, gente? Então, a altura 2. Bom, o que isso é importante? É que numa lei de formação, né, na minha parábola, a lei de formação, cada coeficiente tem uma função, tá? E o C, ele indica justamente a altura do gráfico quando ele corta o eixo Y. Então, eu sei que o C aqui é 2. Isso já é claro, tá? Essa informação é para me dizer isso aqui. Bom, agora eu vou usar o ponto que ele deu para tentar descobrir o que ele pediu, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Nesse ponto, meu y é 6 e o meu x é 2. Então, eu vou ter que 6 é igual a a vezes 2 ao quadrado, né? Mais b vezes 2. E o c, eu já sei que ele vale 2, né? Então, ó, só substituir ali. Tudo bem? Bom, então a gente tem aqui que 6 é igual a 4a mais 2b mais 2, né? Então eu tenho aqui que 4a mais 2b é igual a 4, né? Esse 2 vai para o lado de lá, subtraindo 6. Se eu dividir aqui por 2, eu vou ter, aqui é o b, ó. Eu vou ter 2a mais b igual a 2, certo? Onde que isso aqui me ajuda? A pergunta é, quanto que é 2a mais b mais c? Pô, olha bem, galera. 2a mais b tá aqui, ó. Quanto que dá 2a mais b? Isso aqui é 2, né? E quem é o c? O c a gente já tinha encontrado, ele também é 2. Então 2a mais b mais c é 4. Alternativa C. Beleza? Questão 2 aí, ó, resolvida também rápido, tá? Um pouco mais trabalho que a 1, mas também dá para fazer tranquilamente. E aí, o que vocês acharam? Gostaram desse método? Foi tranquilo? Alguma dúvida em algum ponto? Pode colocar aqui nos comentários, galera, que eu vou estar muito feliz em ajudar vocês e a resolver, tirar essas dúvidas. Afinal de contas, aqui você aprende como alcançar mais de 80% de acerto em qualquer prova de matemática, beleza? Qualquer processo seletivo, vestibular, concurso. Cola aqui, se inscreve no canal, galera. Bom, vamos lá, vamos continuar nossa correção. Vamos para a questão 3, e aqui eu separei para vocês, já até botei ali um retângulozinho para facilitar, tá? Então a gente tem aqui, ó, um retângulo tem 60 centímetros quadrados, né, de área. Sua diagonal mede 13. Qual é o perímetro em centímetros desse triângulo? Então vamos lá. Deixa eu desenhar a diagonal aqui, só pra gente já ter as informações. Ela mede 13 centímetros, tá? Ó, 13. Beleza? O que ele quer? Ele quer o perímetro. Então eu vou chamar, se eu chamar aqui de A e de B, né? Aqui também é A, aqui também é B, então o perímetro é 2 vezes A mais B, né? Se eu fizer... Eita, ó, até inverti aqui, galera. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Ó. Aqui é B e aqui é A. Desculpa, tá? Então a gente vai ter A mais B, eu tenho 2 vezes A mais B. Tudo bem? Esse é o perímetro, é isso aqui que a questão vai querer que a gente calcula no fim das contas. Tudo bem? Agora, como é que a gente vai chegar lá? Eu vou usar a medida da diagonal aplicando o teorema de Pitágoras aqui, tudo bem? Então a gente tem que 13 ao quadrado, ou melhor, antes de começar por aqui, deixa eu começar pela área, tá? A área, eu sei que é A vezes B, né?
e a área é 60. A questão já fala. Então, eu posso dizer que A é igual a 60 dividido para B. Tudo bem? Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos continuar agora. Agora sim, vou aplicar Pitágoras aqui, tá bom? Aplicando Pitágoras com a informação da diagonal, a diagonal é a hipotenusa. Então, eu vou ter 13 ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, né? Só que eu sei que o A é 60 sobre B. Então, 60 sobre B ao quadrado, eu vou ter 60 ao quadrado, que é 3.600, sobre B ao quadrado, né? E aqui nós vamos tirar o MMC, né? Ou simplesmente multiplicar tudo por B ao quadrado. Nós vamos ter B à quarta menos 169B ao quadrado, né? Menos 3.600. Isso daqui igual a zero. Tudo bem? Você vai falar assim, pô, professor, B à quarta, B ao quadrado? Isso mesmo, isso daqui é uma equação biquadrada. Então, como é que a gente faz? Eu vou dizer aqui que B ao quadrado é igual a x, tá? E aí, o que eu faço? Onde tem B ao quadrado, eu troco por x. Então, B à quarta é x ao quadrado. B ao quadrado é x, né? E agora, você pode aplicar aqui a Bhaskara ou pode aplicar a soma e produto do jeito que você achar melhor, tá? Se você aplicar na Bhaskara ou no soma e produto, vai chegar no mesmo lugar. Eu gosto de aplicar o soma e produto. Aqui a gente vai chegar... Os números que eu procuro são 144 e 25. Multiplicados dão menos... Aliás, aqui é mais 3.600, tá? Perdão. Ó, mais, tá? Então, os números que eu procuro são menos 144 e menos 25. Multiplicados dão mais 3.600. Somados dão menos 169. Então, x é 144 ou 25, né? E aí, se você trocar aqui pelo b, né? Você vai ter o x, se ele for 144, o b vai ser 12. Ah, professor, mas é mais ou menos 12. O menos não é possível porque o b é uma medida, né? É uma medida de lado, tudo bem? E se o x for 25, então eu teria que b ao quadrado, vou marcar isso aqui, né? Eu teria que b ao quadrado é 25. Então o b seria 5, né? Então ou o b é 12 ou o b é 5. Do jeito que tá aqui, eu vou usar o b como 5. E aí, se eu trocar aqui, ó, o b por 5, eu descubro que o a é 12. Bom, agora que nós sabemos quem é o a e quem é o b, basta vir aqui e trocar, ó. O perímetro é 2 vezes 12 mais 5. 12 mais 5 é 17, né? E 2 vezes 17, nós sabemos que é 34. E aqui temos a alternativa A da questão número 3. Tranquilo, galera? Questão aí é um pouquinho mais trabalhosa, mas dá para levar também com poucas fórmulas, que é o meu objetivo com vocês, tá? Focar na resolução de questão, na criação de repertório, porque a partir daí tem muita fórmula que a gente consegue evitar ter que ficar decorando, né? A decoreba nem sempre é o melhor caminho. Tudo bem? É isso aí, galera. Sem perder mais tempo, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Já aproveita, dá o like aí, se inscreve no canal, tá? Para me ajudar a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Me ajuda aí, né, galera? Bom, vamos lá. Questão 4. Sabendo que a tangente de um ângulo agudo é igual a 2, qual o valor do seno mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, né? Então, bom, vamos lá. Aqui a gente pode utilizar fórmulas relacionadas à tangente, mas como eu falei para vocês, eu gosto de usar o menos de fórmulas possível e principalmente aquelas mais essenciais, né? Então, quais conhecimentos aqui que serão suficientes para você resolver essa questão, tá? O primeiro conhecimento que você precisa é de que a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Essa informação aqui
já vai te ajudar. Tudo bem? A outra informação vai ser a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá? Essas informações serão suficientes para a gente resolver essa questão. Tá? Bom, por quê? Se tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, e a tangente de alfa vale 2, então o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa também vale 2, né? Bom, diante disso eu posso dizer então que o seno de alfa é igual a 2 vezes o cosseno de alfa. Tudo bem? Então tá. Essa relação aqui vai ser importante e eu vou substituir ela aqui, tá? Substituindo ela aqui, eu tenho que seno ao quadrado de alfa é, então, 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado, né? Bom, mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é 1. Então, aqui nós vamos ter... Eita, deixa eu só apagar uma parada aqui, galera. Aqui é cosseno de alfa. Ele ainda não está ao quadrado. Ele vai ao quadrado aqui fora. Tudo bem? Perdão. Então vamos lá. Continuando. 2 ao quadrado, 4. Cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado, né? Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? 4 vezes o cosseno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, eu tenho 5 vezes o cosseno ao quadrado. Né? Então, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1/5. Já que esse 5 estava aqui multiplicando, ele vai para lá dividindo. E aí, o cosseno, então, ele é a raiz quadrada de 1/5. E aí, isso é 1 sobre raiz de 5, que você tem que racionalizar, tá? Racionalizando, você vai chegar que isso daqui é raiz de 5 sobre 5. Esse é o cosseno de alfa, né? Então, quem é o seno? Você vai voltar aqui, porque se você descobriu que o cosseno é a raiz de 5 sobre 5, então o seno é 2 vezes a raiz de 5 sobre 5. Então, o seno do alfa, ele é 2 raiz de 5 dividido para 5. Bom, com essas informações, agora vamos responder a pergunta, porque ele queria qual é o quadrado do seno mais o cosseno, né? Então, eu vou ter aqui, se o seno é 2 raiz de 5 sobre 5, o cosseno é raiz de 5 sobre 5, e eu quero o quadrado dessa soma, né? Como os denominadores são iguais, você pode só repetir o denominador, tá? E você vai somar, então aqui você vai ter 3 raiz de 5. O quadrado disso é 3 ao quadrado, 9, raiz de 5 ao quadrado é 5, e 5 ao quadrado é 25. Então aqui a gente tem 45 por 25, né? E simplifica. Simplificando, nós teremos o quê? 9/5. Olha que maneiro. A alternativa é. Essa é a nossa resposta aí, tá? 9/5 é o resultado de seno de alfa mais cosseno de alfa ao quadrado. Ok? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Como é que vocês enxergaram essa questão aí, galera? Pode falar aqui, coloca aqui nos comentários. Você fez de outro jeito? Você achou mais fácil usando fórmula da tangente? Que relaciona a tangente com cosseno? Cara, enfim, sim. Realmente tem gente que acha mais fácil, tem gente que não. Mas coloca aqui nos comentários, que é sempre bom ter o feedback de vocês, tá? Beleza, galera? Bom, vamos lá para a próxima. Essa daqui é a nossa próxima questão, questão 5, tá? Quantos elementos possui o conjunto A igual a x, pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado mais 6x menos 16 é menor que 0? Bom, galera, basicamente ele quer saber aqui quantos números inteiros, olha, quantos são os valores que eu posso atribuir a x em que essa conta fica menor do que 0. Então, isso daqui é um claro é uma clara inequação do segundo grau. Como que você resolve a inequação do segundo grau? Pensa comigo o seguinte, na inequação, do jeito que ela está ali,
A parábola ali, ela tá voltada para cima ou para baixo, né? Analisa aí. A parábola gerada por essa equação, ela tá voltada para cima, ou seja, aberta para cima ou aberta para baixo? Bom, a abertura dela está para cima. Ele quer os valores menores que zero. Onde que ela é menor do que zero? Você vai concordar que ela é menor do que zero aqui, ó. Aqui, ela está abaixo do eixo x, né? Então, eu quero saber os valores de x nesse meio, tudo bem? Então, como é que eu descubro isso, professor? É simples. Você vai achar onde que ela zera. Isso daqui são as raízes, né? Então, você vai pegar a sua inequação, vai igualar a zero, porque eu estou querendo descobrir os valores de x que vão fazer a função zerar, ser igual a zero, primeiro. Tá? Para eu saber aqui, ó, que ponto é esse, que ponto é esse. Então, quando a gente resolve isso daqui, você pode aplicar soma e produto, como eu falo para você, como você pode aplicar Bhaskara, não tem problema. Por soma e produto eu gosto, porque ganha tempo. Então, pensando em dois números que somados dão 6 e multiplicados dão menos 16, só me vem à mente essa dupla, né? 8 e menos 2. Se eu somar dá 6, se eu multiplicar dá menos 16. E aí, eu igualo x mais 8 a zero, eu encontro que x é menos 8. Bom, esse cara aqui. E x menos 2 igual a zero, eu encontro que x é igual a 2. Então, certamente, é esse cara aqui. Né? Ficou desproporcional, mas tá beleza. É para entender. Bom, a minha pergunta, então, é quantos números inteiros cabem aqui? Então, se fossem números reais, era impossível, mas números inteiros, sim. E como é menor que, o menos 8 e o 2 não contam. Contam após o menos 2 e antes do 2. Após o menos 8 e antes do 2, tá? Então, quais números eu tenho ali? O menos 7, o menos 6, o menos 5, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Alternativa C. Beleza? Então, questão aí, galera, envolvendo inequação do primeiro grau, dá para tirar de letra, tá? Dá para tirar de letra. Se você não tem esse tipo de domínio, cara, você está perdendo. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, me segue aí nas redes sociais, @Prof. Lucas Marques no Instagram. E o meu canal, Professor Lucas Marques, Assimilando a Matemática. Aqui você encontra dica, conteúdo, correção de prova. Se você quiser dar um passo além, eu tenho mentoria que te prepara para concurso, mentoria que te prepara para o Enem, mentoria que te prepara para processos seletivos específicos, como o Prof. Mate. Só fazer contato aqui com a gente, que a gente consegue encaixar um horário para você, beleza? Bora lá? Então vamos para a próxima questão 6, tá aí na tela, ó. De uma caixa contendo pedras numeradas de 1 a 15 serão retiradas aleatoriamente 3 pedras, uma após a outra. Cada pedra retirada da caixa não é devolvida à caixa. Bom, qual é a probabilidade de os números das 3 pedras retiradas serem ímpares? Então vamos lá. As pedras ímpares serão essas, né? Observem que nós temos ao todo aqui 8 pedras ímpares, ok? Então o número de pedras ímpares são 8. Eu vou calcular a probabilidade do evento 1 acontecer. O evento 1 é sair uma pedra ímpar, né? Então eu teria 8 possibilidades de um total de 15, né? Tenho 15 pedras. Porém, o segundo evento, que também seria retirar pedras ímpares, eu já não tenho mais 8, uma vez que na primeira já foi retirada uma pedra ímpar e a questão fala que eu não reponho, né? Então eu tenho agora 7 pedras ímpares dentro da urna, de um total de 14, afinal de contas eu tinha 15, tirei uma, ela não voltou, tenho 14 agora. Que é a mesma coisa que se a gente simplificar, meio, né? E o evento 3, eu tenho 6 números ímpares, de um total de 13 números dentro da urna, né? Eu já tinha tirado 2. E aí, a probabilidade é o produto, afinal de contas eu vou tirar a primeira, a segunda e a terceira. E o E indica multiplicação, né, gente? Então eu vou ter 8 por 15, vezes 7 por 14. Aliás, vezes 7 por 14 não, já simplifiquei aqui, né? É meio, vezes 6 sobre 3, né? E aí, 6 sobre 13. Eu vou simplificar o 13
o 6, perdão, com o 2, vai ficar 3, né? Eu ainda posso simplificar aqui com 15, ó. E o 3 com 15, aqui, ali é 1 e aqui é 5, né? Então eu vou ter 8 vezes 1, 8. 5 vezes 13, 65. Bom, onde que está essa alternativa? 8 por 65, letra E. Questão tranquila, tá? Pode gerar algumas confusões aí, porque a probabilidade é terrível, mas galera, no geral, questão de boa, beleza? E aí, o que vocês acharam? Top, né? Questãozinha de probabilidade, pessoal, todo ano, todo ano. Então, se você quer aprender, se você quer ser aprovado de verdade, já se inscreve aqui, ativa as notificações e aqui na descrição eu tenho o link aí, caso você queira também ingressar na mentoria, para que o ano que vem você entre aí e consiga sua aprovação no Exame Nacional de Acesso do Profimate, galera. Bom, vamos lá então, né, galera? Vamos para a próxima questão 7 aqui, olha. Seja x um número real, dentre as alternativas abaixo, qual delas é equivalente à sentença x menos 1 dividido por x mais 2 menor que x? Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho para ver se a gente consegue chegar em alguma definição aqui, tudo bem? Então, olha bem. Primeira coisa que eu posso fazer aqui, galera, é passar o x para cá, né? E ele vai ficar negativo. Então, eu digo que x menos 1 sobre x mais 2 menos x é menor que 0. Bom, tirando o MMC aqui, né? Eu vou ter x menos 1 menos x ao quadrado menos 2x sobre x mais 2 tem que ser menor que 0. Tudo bem? Bom, aqui então eu tenho menos x ao quadrado menos x menos 1 dividido por x mais 2 menor que 0. Para isso aqui não ficar negativo, vou multiplicar por menos 1, tá? Então eu vou ter que x ao quadrado mais x mais 1 dividido por x mais 2 é maior que 0. Agora vamos analisar isso seguinte. O que é essa conta ser maior do que 0? Isso aqui ser maior do que 0 significa que o resultado aqui é positivo, certo? Bom, para ele ser positivo, observe que qualquer valor que eu usar no x, seja ele positivo ou negativo, o numerador vai dar positivo. Pega o menor deles. Se você usar o 0, um número positivo, o menor deles, 0, 1, né? 0 não é positivo, mas a gente pode usar como exemplo. Se for 0, 0 ao quadrado é 0, mais 0, 0 mais 1, 1. Então, o numerador é positivo. E se o x for um número positivo, 1, 2, 3, enfim, qualquer número positivo, é óbvio que essa conta dá positivo. E se o x for negativo? Se o x for negativo, o numerador também vai dar positivo. Vamos pegar, por exemplo, o menos 10. Por menos 10 ao quadrado é 100, é positivo. E aí, mesmo essa parte aqui sendo negativa, meu resultado vai dar positivo em cima. Então, o problema é embaixo. Embaixo é que não pode ser negativo. O denominador. Em cima sempre vai ser positivo. Embaixo é que não vai ser sempre. Então, a condição para que isso aqui seja maior que 0 é x mais 2 ser positivo, ou seja, x mais 2 ser maior do que 0. E essa alternativa aqui é a letra A. Tá vendo? Beleza? Essa é a nossa análise. Essa é a resposta correta da questão. Beleza? Tranquilo? Bom, tranquilaço, né, galera? Então vamos lá para a próxima questão. Sem perder tempo, próxima questão, questão 8. Uma loja online faz uma campanha com promoções relâmpago de 2 produtos, A e B. O produto A entra em promoção de 8 em 8 horas e o produto B de 12 em 12 horas, com cada promoção durando poucos minutos. Se agora ambos os produtos estão simultaneamente em promoção e sabendo que a campanha durará mais 50 horas, quantas vezes mais os produtos estarão simultaneamente em promoção? Bom, galera, isso daqui é bem óbvio, né, pra gente que é da área, que isso daqui se trata de MMC, múltiplos comuns, né, porque daqui a 8 horas o produto A entra, depois daqui a 16 horas ele entra em promoção, depois daqui a 24 horas, depois daqui a 32 horas, enquanto que o outro é daqui a 12, depois daqui a 24, depois a 36, então são múltiplos de 8, múltiplos de 12. Eu preciso descobrir o menor múltiplo comum, porque eu sei que a partir dele,
períodos iguais a ele vão acontecer encontros, né? As promoções se encontrarão. Então eu vou fazer o MMC de 8 e 12 e eu descubro que isso daqui é 24, né? Isso daqui não é segredo para vocês, né, galera? MMC por 2, 4, 6, por 2, 2 e 3, por 2, 1 e 3, por 3, 1 e 1, e aí a gente multiplica isso daqui e vai dar 24, né? Beleza, quantas vezes mais os produtos vão entrar em promoção? O que esse 24 indica? Que daqui, na hora zero, que é agora, né, eles estão em promoção juntos. Daqui a 24 horas, eles vão voltar a estar em promoção. E isso vai acontecer de 24 em 24. Então 0, 24, 48, e aí o próximo aqui, 72. Bom, mas como a promoção dura mais 50 horas, quantas vezes mais a promoção vai ocorrer? Vai ocorrer apenas 2 vezes. 2 vezes mais, gente. O momento atual não conta. Então, alternativa B. Tudo bem? Bom, e aí, galera? Gostaram? Tranquilo, né? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 9. Questão 9 traz aqui uma equação modular. Muito bacana essa questão, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com essa equação, galera. Bom, como que nós vamos resolver aqui? Ó? Eu tenho a equação do cubo do módulo de x menos 1 mais 5 vezes o quadrado do módulo de x menos 1 mais 6 vezes o módulo de x menos 1 é igual a 0. Possui quantas soluções? Ele quer saber quantas soluções. Bom, beleza. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou substituir o módulo de x menos 1 por uma letra. Só para facilitar minha conta, eu vou chamar ela de y, essa letra, tá? Então, vai ficar assim, ó, y ao cubo, tá? Mais 5y, mais 6y, 5y ao quadrado, né? Igual a 0, tudo bem? Aqui eu vou botar o y em evidência, e aí vai ficar y vezes y ao quadrado, mais 5y, mais 6, igual a 0. E aqui, como eu tenho uma multiplicação que é igual a 0, um dos fatores vai ser 0. Ou o y é 0, ou y ao quadrado mais 5y mais 6 é igual a 0, né? Beleza. Y igual a 0 aqui já é um valor de y, mas não é solução. Calma aí, tá? Ainda não é solução. Tudo bem? Bom, e o y ao quadrado mais 5y mais 6, você vai jogar na Bhaskara aqui, ou fazer soma e produto, nós vamos chegar em o y sendo menos 2, ou o y sendo menos 3. Tudo bem? Então aqui eu encontro mais 2 valores para y. Tá, só que eu não queria achar o y. Era uma equação em que a incógnita era x. Então eu vou voltar aqui e nós vamos substituir o y por 0, que foi um dos resultados, né? Vou substituir o y por menos 2, que foi outro resultado, né? E vou substituir o y por menos 3. Tudo bem? Outro resultado. Beleza. Se o módulo de x menos 1 é igual a 0, bom, o número que está aqui dentro só pode ser o 0. Então, x menos 1 é 0 e, para isso, x teria que ser 1. Essa é uma solução. Agora, observe o seguinte. Aqui, eu não tenho solução. Essa equação aqui não possui solução. Por quê? Porque não tem como o módulo ser negativo. O resultado do módulo sempre vai dar positivo. Isso é uma propriedade. O módulo de um número é sempre maior que 0 para todo x pertencente aos reais, né? Então, essa não tem solução e essa daqui também não tem solução. Então, quantas soluções eu tenho? Eu só tenho uma solução. Alternativa A é a minha resposta. Beleza? Tranquilaça. Questão aí envolvendo módulo, galera, para não errar, hein? Bom, galera, vamos lá, vamos continuar então. Agora a gente vai para a questão número 10, tá? Vamos lá para a questão número 10, deixa eu compartilhar aqui. Questão 10, galera, é essa questão aqui, ó. Bom, olha bem, um recipiente sem tampa tem o formato de um paralelepípedo de base quadrada com lados de medida 1 decímetro, né? E altura de medida 2 decímetros. O recipiente, inicialmente totalmente cheio de líquido, sofreu uma inclinação girando sobre uma de suas arestas.
da base até a face lateral formar um ângulo de 60 graus com um plano horizontal, onde estava apoiado e derramando parte do líquido, como mostra a figura. Qual o volume do líquido em decímetro cúbico que restou no recipiente? Então ele quer saber o que ficou aqui no recipiente, beleza? Então observa o seguinte, inicialmente nós temos um prisma, né? Temos um prisma reto, tudo bem? Nosso prisma mais ou menos assim, né, gente? Nossa, que retinho. Isso. Beleza? Esse aqui é o nosso prisma reto. Ele cheio, qual é o volume dele? Então, ó, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, né, gente? Então, o meu volume aqui, como a base é um quadrado, né? E um quadrado que mede 1 decímetro, então eu tenho 1 ao quadrado vezes a altura, que é 2. O volume do prisma, o volume total, né, dele é 2 decímetros cúbicos. Tudo bem? Porém, o que aconteceu? Quando o recipiente foi inclinado, nós perdemos um pouquinho de líquido, que é justamente isso aqui, ó. Essa parte de vermelho. E se você reparar, nessa parte de vermelho, nós temos ali um outro prisma. Só que é um prisma de base triangular. É um prisma assim, ó. Beleza? É esse prisma aqui, ó, que saiu, tá? Bom, qual é o volume dele? Porque o volume que restou é o volume que eu tinha menos o volume desse prisma aqui, que saiu. E aí, observa o seguinte. Nesse prisma, eu tenho essa medida aqui, né? Essa medida, ela vai valer aqui 1 decímetro. Tudo bem? Vou engrossar um pouquinho isso aqui. A medida aqui é de 1 decímetro, tá? Essa aqui, ó. A medida aqui. Tudo bem? É o lado do quadrado, né? E eu precisaria dessa altura, essa parte que forma 90 graus aqui, né, ó. Pô, como é que eu vou saber isso? Aí é o seguinte, basta você descobrir que ângulo é esse, tá? Ou seja, esse ângulo aqui, ó. Quanto mede esse ângulo? E é muito simples, se você observar por aqui, deixa eu estender essa reta, ó. Eu vou estender essa reta aqui, tudo bem? E aí, observa que aquele prisma lá de cima, deixa eu puxar aqui. Esse prisma triangular ao qual eu me refiro, ele é esse mesmo aqui de baixo, tá vendo? E aí, observa o seguinte. Aqui eu tenho 90. E aqui tudo tem que formar 180. Então aqui só pode ter 30 graus, né? Então, porque 30 com 60, 90, com 90, 180. Então, aqui, ó, nós temos 30 graus, tá? E aí, como é que eu descubro esse lado aqui, ó? Que é a altura do triângulo para a gente poder calcular o volume. Afinal de contas, né, galera? O volume do prisma, e aí aqui eu vou botar o prisma de base triangular, tá? Ele é a área da base vezes a altura. Como a base é um triângulo, eu preciso da base do triângulo vezes a altura do triângulo sobre 2, né? Tudo bem? Então vamos descobrir aquele x. Para descobrir aquele x, a gente vai trabalhar com a tangente de 30 graus. A tangente de 30 vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente de 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3, né? Isso é igual a x sobre 1. Logo, a gente vai chegar aqui à conclusão que o x vai ser raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Essa aqui é a altura da base aqui, né? Do triângulo da base. E aí vamos calcular então o volume. O volume, então, dessa parte é a área da base, como é um triângulo, é metade de 1 vezes raiz de 3 sobre 3, vezes a altura dele, né? E a altura dele é isso aqui, né, gente? Ó. Também é o lado da base. Então, também mede 1. Então, o meu volume
do prisma de base triangular, que eu vou chamar assim, ó, ele vai ser raiz de 3 sobre 6, tudo bem? Bom, o volume que sobra, ele é o volume do prisma todo, menos o volume desse prisma de base triangular, né? Então, o volume que sobra, ele é 2 menos raiz de 3 sobre 6. E quando você tira o MMC, você vai descobrir que isso daqui é 12 menos raiz de 3 sobre 6. Onde que nós temos essa alternativa aqui? Na letra A. Beleza? Questãozinha que envolve alguns cálculos, né? Beleza? Espero que eu tenha me feito compreender, desculpa, tá, galera? Tiver alguma dúvida de entender alguma das etapas, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer pra gente tá tirando essas dúvidas aí, auxiliando vocês, beleza, galera? Bom, vamos seguir aqui então com a nossa correção, galera. Não se esqueçam, pessoal, de dar o like aqui, de se inscrever no canal e ajudar a gente a alcançar mais pessoas. É muito importante pra gente. Ajuda a gente aí, beleza? Bora lá? Então vamos lá para nossa próxima questão. A nossa próxima questão, essa questão aqui, galera. Essa questão aqui é bem mais rápida, tá? A gente precisa analisar aqui, ó, se é verdadeiro ou falso, né? Então considere as afirmações. Se A e B são inteiros positivos, tais que A sobre B é igual a 4 sobre 7, então A é igual a 4 e B é igual a 7. Bom, isso daqui, né, galera, é uma proporção. Isso daqui é falso, porque o A pode ser, por exemplo, 8 e o B ser 14. E 8 por 14 também é igual a 4 por 7, né? Eu poderia ter o A valendo 12 e o B valendo 21. E 12 por 21, se eu divido por 3, eu também vou ter 4 sobre 7. Então essa daqui é falsa, tá? O A pode assumir, o A e B podem ter outros valores, tudo bem? Ok? Afirmação 2. Se o A é um número real, então a raiz de A ao quadrado é igual a A. E essa daqui é muito confusa, para muitos podem cair da pegadinha, mas isso daqui é falso. Porque a raiz de A ao quadrado é igual ao módulo de A. O que isso significa? Esse A pode ser negativo, por exemplo, menos 2 ao quadrado, né? Então, ó, o meu A, ele na verdade é menos 2, tá vendo? Mas quando você faz essa conta, o resultado aqui vai dar 2. Porque você vai ter a raiz de 4 e a raiz de 4 é 2. Então, na verdade, o resultado que eu encontrei aqui foi o módulo de menos 2, tá vendo? Que é 2. Então, a resposta correta ali seria que a raiz quadrada de A ao quadrado é igual ao módulo de A, tudo bem? Agora, quando o meu expoente é ímpar, isso daqui vai acontecer sempre que o seu expoente for par, tá? Se o expoente for ímpar, como é na afirmação 3, aí isso aqui é verdadeiro. Então, a nossa resposta certa é a letra B, apenas a 3 é verdadeira, tudo bem? A 3 é correto ser afirmado. Show de bola, galera. Bom, galera, seguindo aqui então na nossa correção, vamos lá para a questão 12. Uma senha de 6 dígitos numéricos de 0 a 9 deve ser escolhida com a única restrição de não poder haver dígitos consecutivos iguais. Por exemplo, 344563 não é uma senha válida, pois há dígitos iguais consecutivos, que é o dígito 4, tá vendo? Ele aparece 4 um ao lado do outro. Enquanto que 345463 e 021413 são válidas. Observe que em ambas nós temos dígitos repetidos. Ó, o 3, por exemplo, o 4, mas eles não aparecem um ao lado do outro, tá bom? Então, é isso que ele quer. Vamos lá, quantas senhas válidas são possíveis de serem criadas? Então vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Ó, são 6 dígitos na minha senha. Quais são as minhas opções? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Quantas opções eu tenho? 10. Quantas opções eu tenho para a primeira casa? 10. Afinal, a única restrição é quanto à repetição.
de números que estão logo em seguida, né? Mas eu posso começar com 0, por exemplo. Tudo bem? Então tá. Agora, para cá, quantas opções restam? Aí o que eu quero que você entenda? Imagina que aqui você escolheu 1. Imagina, tá? Que o 1 foi o escolhido. O 1 não pode ser usado aqui. Então eu tenho 9 opções. Tudo bem? Beleza. Vamos supor que eu escolhi o 3, tá? Aí o que vai acontecer? Melhor, deixa eu fazer esse... Aí, eu tenho 9 opções. Vamos supor que eu escolhi o 3. Aí é como se agora o 3 não pudesse ser escolhido. Quantas opções eu tenho? Eu continuo tendo 9, entendeu? E assim vai, tá? Então, eu vou ter 9 opções para cá. Aí para cá, eu não posso escolher o que foi escolhido aqui, eu passo a ter 9. Aí para cá, eu não posso escolher o que foi escolhido aqui, então eu continuo tendo 9. E aí nós temos aqui que isso é 10 vezes 9 a quinta, porque é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 5 vezes. Alternativa D, a nossa resposta. Questão para fazer, ó, rápido, não perder tempo. Galera, em provas de concurso, processo seletivo, tempo é fundamental. Então, que você puder ganhar tempo em questão fácil, pô, show de bola, porque aí você consegue gastar um pouquinho mais de tempo lá na frente. E isso faz parte das nossas estratégias que a gente ensina para os alunos, para aqueles professores que estão atrás aí de um concurso público ou, né, da aprovação no processo seletivo de mestrado, seja para o vestibular. A gente ensina essas estratégias aqui para vocês. Então, se você quer acertar aí mais de 80% da prova de matemática, qualquer processo seletivo, seja vestibular, concurso público ou processo seletivo do Prof. Mate, já dá uma olhada aí no meu perfil, se inscreve, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, para sempre receber notificação de vídeo novo aí. Beleza, galera? Vamos lá. Essa questão aqui, questão 13, olha. Qual é a área do quadrado menor em função da medida A destacada? Tá? Então ele quer que a gente ache a área desse quadrado menor, que está sombreado aqui, em função do A, tudo bem? Então vamos traçar uma estratégia. Como que eu descubro essa área? Observa que essa área é a área do quadrado maior menos, ó, a área sombreada, tá? É a área do quadrado maior menos 4 vezes a área dos triângulos. Esses triângulos são iguaizinhos, tá? E como a área do quadrado maior é 1, o lado mede 1. Afinal, a área de um quadrado é lado ao quadrado. E a área é igual a 1, então o lado também é 1, né? Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou achar a área desse triângulo? Observe o seguinte, vou desenhar esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele tem o cateto menor medindo 1, né? A hipotenusa, ó, a hipotenusa aqui, tá vendo? Ela é exatamente 1 também, tá? E aí, eu preciso saber quem é esse cara aqui, ó, quem é a base, porque aí eu consigo fazer a área da base vezes a altura, né? Consigo fazer base vezes a altura e dividir por 2, que é a área de um triângulo. Bom, aqui eu vou aplicar Pitágoras. Aqui é 1 não, né, gente? Aqui é A, por favor, tá, ó. A, 1 é a hipotenusa e aqui é a medida que eu quero descobrir, tá bom? Então vamos lá. 1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais x ao quadrado. Como o meu objetivo ali é descobrir o x para calcular a área, então x ao quadrado é igual a 1 menos a ao quadrado, então x é a raiz de 1 menos a ao quadrado. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer com esse x? Eu vou fazer a área do triângulo. A área do triângulo é a base dele, que é o x, né? Raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado, vezes a altura desse triângulo, que é A. Tudo bem? Essa é a área de um triângulo. Tudo isso sobre 2, né? Essa é a área de um triângulo. Então, a área sombreada vai ser a área do quadrado, que é 1, menos 4 vezes a área de um triângulo. E a área de um triângulo é essa aqui, né? Ó. Aí o que a gente vai fazer? 4 simplifica aqui, ó. 4 por 2 é 2. Então, a área sombreada é 1 menos 2a raiz de 1 menos a ao quadrado. Onde que está essa alternativa aqui? Alternativa, B. Ó,
1 menos 2a vezes a raiz de 1 menos a ao quadrado. Tranquilo? Então, questão 13, galera. Matamos, hein? Topzera, né, galera? Então, vamos lá. Vamos seguir a nossa correção. Agora a gente vai para a questão 14, galera. Bom, os gráficos das funções f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a mx menos 4, com mx reais e o m maior que zero, tá? Intersectam-se em um único ponto. Bom, o gráfico g de x intersecta o eixo das abscissas em x igual a quanto? Então vamos lá. Ele quer aqui descobrir, então a pergunta é, ele quer saber aqui onde que na função g vai ser interceptado o eixo das abscissas, tá bom? O eixo das abscissas é o próprio eixo x. Então eu preciso descobrir esse m aqui, antes de mais nada, para conseguir responder isso, tá? Porque o que que ele está querendo aqui, galera? A função intercepta o eixo x, que é o eixo das abscissas, quando y é zero. Então, o que eu preciso aqui é igualar a zero, que aí eu vou descobrir o x. Mas eu, para isso, preciso saber quem é o m antes. E aí, como ele fala que eles se encontram, onde eles se encontram, o valor de y é igual, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas, tá? E quando eu igualo as duas, você vai ver que aparece uma equação de segundo grau, onde eu vou igualar a zero, né? E a gente vai ter isso aqui, ó. X ao quadrado menos mx mais 3 igual a zero. Bom, o que que eu vou fazer com isso? Quando ele diz que eles se encontram em um único ponto, ele está falando do delta, porque quando eu tenho delta, eu tenho uma única raiz, e acaba que esse ponto de encontro é como se fosse a raiz dessas duas funções. Então aqui eu vou igualar o delta a zero. E quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então b ao quadrado é menos m, então eu vou ter m ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes 3, que é o valor de c. Então m ao quadrado é igual a 12, né? Então m é a raiz de 12. E a raiz de 12 é 2 raiz de 3. Essa é a raiz de 12. Bom, ele quer saber quanto que vai interceptar o eixo das abscissas. O que que você vai fazer? Na função g, você vai trocar o m por 2 raiz de 3. E como aqui eu preciso achar onde intercepta o eixo das abscissas, e é o momento em que o meu y é zero, eu igualando a zero aqui, nós vamos ter que 2 raiz de 3x é igual a 4. Então, x é igual a 4 dividido por 2 raiz de 3. O que que vai acontecer aqui? 4 por 2 é 2. E aí a raiz não pode ficar embaixo. Nós vamos racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz, né? E aí nós vamos ter 2 raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor que x tem que assumir, ó. Alternativa D. Beleza? Questão maneira, né? Envolvendo função, galera. Mais uma questão aí. Show? O que que vocês estão achando? Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Próxima questão. A soma dos quadrados das soluções da equação fracionária. Bom, como que eu vou resolver isso aqui, né? Para resolver uma equação fracionária, a gente vai eliminar o denominador. E uma estratégia que eu uso é multiplicar pelo produto dos denominadores, tá? Então, pegar o x mais 3, mais 2 vezes x menos 1, igual a menos 1. E eu vou multiplicar aqui pelo produto de x mais 3 com x menos 1. Beleza? Então, se eu multiplicar a equação toda, aqui eu vou ter 4 vezes x menos 1. Aqui eu vou ter 2 vezes x mais 3. E aqui eu vou ter menos x mais 3 vezes x menos 1. Tranquilo? Então vamos lá. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter 4x menos 4 mais 2x mais 6 igual. Vou botar o menos depois, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado mais 2x
menos 3, tá? E aí, vou multiplicar, trocar o sinal de todo mundo e mandar pra lá. Então eu vou ter menos x ao quadrado, vem pra cá x ao quadrado, né? Aqui eu vou ter 4x mais 2, 6, mais 2, 8x, né? Vou ter 2 menos 3 menos 1, ok? Então vamos resolver por Bhaskara. Então b ao quadrado é 8 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então nós temos aqui 64 mais 4. Então delta é 68. Então x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de 68, dividido por 2a, né? Que é 2 vezes 1. E aí, quais são as raízes? As raízes são menos 8 mais raiz de 68 sobre 2. E a outra é menos 8 menos raiz de 68 sobre 2. O que ele está pedindo? A soma dos quadrados. Então, eu vou elevar aqui ao quadrado para somar, tá bom? O que ele está querendo aqui é a soma dos quadrados das raízes, das soluções, né? Tudo bem? Então, ó, o quadrado aqui vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou ter 16 raiz de 68, né? Mais quadrado do segundo sobre 4. Mais, aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou ter isso, mais quadrado do segundo, dividido por 4. Beleza? Aí, ó, eu posso botar tudo sobre 4 e vou somar tudo, né? Então a gente vai ter 128, né? Mais 136, ok? Vou apagar aqui porque ficou muito grande. Então a gente vai ter aqui 6 e 8, 14, vai 1, 4 com 2, 6, 2 sobre 4. Então aqui a gente vai ter 26 por 4, vai dar 6, né? Sobram 2, 24 para 4, 6 de novo. E aqui está a nossa resposta, alternativa C. A soma dos quadrados das soluções dessa equação é 66. Galera, dá um trabalhinho, mas não é uma questão difícil, tá? Questão que você precisa só estar atento para não errar sinal, não, tentar ganhar o máximo de tempo possível, mas ela toma um tempinho. Não pela dificuldade, mas pela quantidade de contas, beleza? Bom, o que vocês acharam dessa questão? Eu achei ela uma questão legal, fácil, para quem é professor, mas realmente gasta um tempinho. Sua análise também foi essa? Coloca aqui pra gente. Bom, sem mais delongas, vamos para a próxima questão, galera. Questão 16, vamos botar na tela aqui. Questão 16, diz aí, ó. É uma questão que fala de progressão, uma questão interessante, mas bem tranquilo, ó. A soma dos n primeiros termos de uma sequência A1, A2, A3 e assim vai, é dada por essa fórmula aqui, ó. Sn igual, eita, sempre esqueço, ó. Sn é igual a 3n ao quadrado mais 4n. Qual é o 10º termo dessa progressão? Cara, bom, essa fórmula ela traz a soma, ela não traz o termo geral. Então como é que eu vou descobrir o 10º? É muito simples, muito simples. É o seguinte, você vai calcular a soma dos 9 primeiros termos. E vamos supor que essa soma deu 20, tá bom? E aí depois você calcula a soma dos 10 primeiros termos. E vamos supor que essa soma deu 25. Cara, se a soma dos 9 primeiros deu 20, a soma dos 10 deu 25, é porque o 10º termo é 5. Por quê? Foi o que aumentou, e o que aumentou aqui foi que eu somei o A10, entende? Então, essa é a estratégia que você precisa adotar para conseguir aqui resolver essa questão, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui então e vou calcular a soma dos 9 primeiros.
Então, a soma dos 9 primeiros aqui vai ser 3 vezes 9 ao quadrado, mais 4 vezes 9, tudo bem? Então, a soma dos 9 primeiros é 3 vezes 81, mais 4 vezes 9, 36, né? Então, S9 é 243 mais 36. Então, S9 é 972. 279 é a soma dos 9 primeiros. Bom, se você somar o A10, você vai encontrar o S10, não é verdade? Então, quem é o S10? O S10, eu tenho aqui que ele é 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10. Então, o S10 é 300 mais 40. Então, o S10 é 340. Então, observe o seguinte. Se 279 mais o A10 é igual a 340, então o A10 é 340 menos 279. Eita. Né? Então, quem é o A10? E esse é o 10º termo. 61 é a nossa resposta. Beleza? Tranquilo, né, galera? Maneira a questão. É interessante de se analisar, mas é uma questão para se resolver rápida. Não pode perder tempo nessa questão, beleza? Bom, se você quiser aprender como alcançar a aprovação em concurso público no magistério, se você quiser aprender como acertar mais de 80% da sua prova, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu tenho aqui um link com um curso voltado para concurso público, e aí você pode se inscrever, tem mentoria, então fica à vontade, pode fazer contato. A gente tem muito o que entregar e o que ajudar vocês a alcançarem esses objetivos, beleza? Então bora lá, questão 17 vai dizer o seguinte, galera. Aqui, ó. Questão 17 é um número inteiro positivo deixa resto 220 quando dividido por 451. Qual é o resto que esse número deixa ao ser dividido por 41? Então vamos lá. Eu não sei que número é, mas vamos pensar comigo aqui o seguinte. N. Vou botar aqui, ó. N dividido por 451 vai me dar um quociente e o resto é 220, né? Como é que eu volto, né? A volta é o seguinte, o N é igual a 451 vezes Q, né? Mais o resto. E aí eu chego no N. Tudo bem? Tranquilo, né? Eu quero saber quanto que vai dar o resto por 41. E aí é o seguinte, o N dividido por 41, então vai me dar um outro quociente diferente daquele lá, um resto. Eu quero saber que resto é esse. Tudo bem? Então tá, o que eu vou fazer? Já que esse daqui é o N, deixa eu tentar dividir ele por 41. Então, se você dividir 451 por 41, ó, 451 por 41, vou dividir todo mundo por 41, tá? Eu vou ter 1, sobra 4, dá 1, que é 1 e 0. Então, 451 é 11 vezes, ou melhor, é 41 vezes 11. Só que eu ainda estou multiplicando pelo Q, né? Vou fazer a mesma coisa com 220. Ó, 220 por 41. Se eu dividir aqui por 41, pô, não dá. Eu vou tentar aqui o 5, porque 5 vezes 40 dá 200, né? Então aqui eu vou ter 205. E aí o resto é 15, tá vendo? Não dá mais para dividir. Então eu vou escrever o 220 como 41 vezes 5 mais 15, né? 5 vezes 41 mais 15 vai dar 220. Beleza? Agora observa que eu tenho um fator comum aqui, ó, 41, 41. Eu vou botar o 41 em evidência, tá? E isso vai dar 11Q mais 5, fecha parênteses, mais 15. Na divisão de N por 41, vamos fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Como é que eu volto aqui pro N, né? Eu vou ter que 41 vezes Q, linha, né? Mais R, vai ser igual a N. Então, pô, agora compara esses dois. Olha, eu tenho 41 vezes um número. Aqui eu tenho 41 vezes um número. Esse é meu quociente. Mais o resto.
Então, meu resto aqui é o 15. Tá vendo? Então, meu resto só pode ser o 15. Alternativa A. Tranquilo? Fechada a questão, resolvida a questão. Fácil, rápido. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão, essa daqui, questão 18, diz assim, ó. De todos os triângulos retângulos inscritos num círculo de raio 4, a área máxima desses triângulos tem valor igual a quanto? É o seguinte, vamos lá, para que haja um triângulo retângulo aqui dentro, tá? Para que haja um triângulo retângulo aqui, peraí, o que vai acontecer, galera? A hipotenusa tem que ser o diâmetro. Por que tem que ser? Ó, vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Existe uma propriedade, tá? Que diz que esse ângulo aqui, ó, sempre vai ser 90 graus. Vou botar de lápis aqui. Sempre vai ser 90 graus. Ó. Aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo. Tá. Aqui, ó. É outro triângulo retângulo, tá? Aqui, ó. É outro triângulo retângulo, certo? E aí, pensa comigo. Qual é a fórmula da área do triângulo, né? A área do triângulo, ela é base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Se eu usar o diâmetro aqui como base, porque eu já sei a medida do diâmetro, né? Qual que seria a altura? Observe que a altura é a altura relativa à hipotenusa. Então, ó, aqui eu tenho uma certa altura, certo? Aqui eu tenho outra altura, aqui eu tenho outra altura. Você concorda que a maior altura vai me gerar a maior área, porque a base é igual para todos, né? E qual vai ser a maior altura? A maior altura certamente vai ser essa que eu vou encontrar aqui, que é quando a altura é igual ao raio, né? E aí, resolvendo essa questão, então, a minha área vai ser a base, que é o diâmetro, né? Minha base é 8, a altura é 4, que é o próprio raio, dividido por 2. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 4, que é... Eita. 4 vezes 4, que é 16, alternativa C. Beleza? Questão interessante, não se deve perder muito tempo nela, mas quem lê rápido tenta fazer também sem parar para pensar, corre o risco de errar bobeira, tá bom? Bom, galera, seguindo ali então, vamos para a próxima questão 19. Essa questão 19 é uma questão que eu particularmente resolveria usando progressão aritmética. É muito interessante, mas eu acho que ela toma um tempo, tá bom? Vamos lá, olha bem. Seja x o conjunto formado por n, pertencente aos números inteiros, tal que n é maior ou igual a 30, menor ou igual a 225. O A é um número pertencente ao conjunto X, tal que o N é um múltiplo de 10. Então, todos os múltiplos aqui teriam que ser de 10. Beleza. Já o conjunto B, ele também é formado pelos números que pertencem ao conjunto X, tendo N divisíveis por 15. Basicamente, ele está usando uma outra palavra para dizer que os elementos de B são múltiplos de 15, né? Porque para dividir por 15 precisa ser múltiplo de 15. Bom, quantos elementos tem o conjunto A união B? Então ele quer que você junte o A e o B. Vamos lá. Quem são os elementos do conjunto A? Vamos pensar comigo. Os múltiplos de 10, né? Que estão ali dentro. O 30 é o primeiro. E aí a gente vem 40, 50, até... quem? O último ali vai ser o 2020, né? O último antes do 2025. Ok. Quantos elementos tem aqui? Aí é que eu usaria a PA, né? Lembrando, o termo geral de uma PA, ele é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, quem seria o AN? Eu usaria o termo geral para descobrir o número de termos, sem ter erro nenhum, né? E o último termo, o AN seria o último termo é 2020, o primeiro termo é 30, e a minha razão é 10. Pode perceber que está indo de 10 em 10, né? Então, eu vou ter 2020 igual a 30 mais 10n menos 10,
Então eu teria aqui que 10n é igual a 2020 menos 20. Então n é 2000 dividido por 10, que é 200, né? Beleza. Então o A tem aqui, conjunto A tem 200 números, ok? Tem aqui 200 números, beleza? Bom, faria assim. Conjunto B. O conjunto B tem os múltiplos de 15. E aí os múltiplos de 15 dentro do conjunto X começa com 30, porque 30 é divisível por 15. A gente vai para 45, vai para 60, até quem? Aí o que você faz? Divide 220 e vê quanto resta. E vai sobrar resto. Divide 225, perdão, que é o último. Se o seu resto for 5, subtrai 5. O último número vai ser o 2020, né? Mas aqui o último número vai ser o 2010. Perdão. O último número vai ser exatamente o 2025. A divisão ele vai dar exata, né? A gente divide por 15. Beleza, vai dar resto zero. Então, vou aplicar de novo PA. Só que agora o meu último termo é 2025, né? O meu primeiro termo continua sendo 30. E outra coisa que muda é que a razão não é 10, a razão é 15, tá? Então, eu vou ter 2025 igual a 30 mais 15n menos 15. Então, eu tenho que 15n é 2025, né? É menos 15. Então, n é 2000. Isso mesmo, é 2010. Dividido para 15. Tranquilo? E aqui nós vamos encontrar nessa divisão 134. Pode ver, ó. Vai dar 1, sobra 5. 51 por 15 dá 3. Sobra 6, abaixo 0. 60 por 15 é 4. 134. Então, o número de elementos do conjunto B são 134. E aí é que muitos erram. Muitos já somariam, já que ele quer a união dos dois. Porém, observa que tem números que aparecem em todos. Olha bem, aparece nos dois, ó. O 30. Aqui, o próximo seria o 60, que também aparece aqui embaixo. Então, observa que existe aqui uma interseção entre A e B. E se você simplesmente somar, tem alguns números que você vai somar duas vezes. Então, quais são esses números? Ó, o 30, o 60, o 90. Eles aparecem em todos. São múltiplos de 30, né? Então, eu também vou usar uma PA aqui, tá? Só que qual é o último elemento? O último elemento, faça a mesma coisa. 225, divide por 30 e vê qual o resto. Se tiver resto, né? O resto, você subtrai o resto do 2025, que você vai achar o último múltiplo. E esse último múltiplo é 2010, tá? Esse é o último múltiplo de 30. E aí, quantos números eu tenho ali? Mais uma vez, ó. Aqui eu apliquei PA, aqui eu apliquei PA. Vou aplicar PA aqui, tá? Então, ó, 2010 é igual a 30, que é o primeiro termo, mais n menos 1, vezes 30, que agora a minha razão é 30 ali, né? Então, eu vou ter que 2010 é igual a 30 mais 30n menos 30. Então, observe, que n é 2010 dividido... Nossa, gente, aqui, ó, é 30n, tá? Deixa eu apagar aqui. Não é 3n, é 30n. 30n. Dividido por 30. E aqui nós vamos encontrar, ó, 20 por 3 dá 6, sobra 2, 21 para 3 é 7. Então, aqui, o número de elementos da interseção são 67 elementos. Bom, o que é a união B, gente? A união B, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, subtraído dos elementos que eu já somei nos dois, que são as interseções, né? Então, o número de elementos de A união B, ele é 200 mais 134 menos 67. Isso daqui vai dar 267. Alternativa C. Beleza?
Então eu faria essa questão assim, para você não correr o risco de tomar errado, né? Enfim, dessa forma você encontra exatamente o número de elementos utilizando progressão aritmética. Tranquilo? O que vocês acharam dessa saída para essa questão aí? Acharam interessante? Já coloca aqui nos comentários o que você achou. Vamos lá para nossa próxima questão, galera. Próxima questão, questão 20. Olha bem essa questão aí, questão interessante, tá? Na figura, os quadrados têm lados medindo 4 e 6. O círculo é tangente a dois lados do quadrado maior e toca o quadrado menor em um vértice. Bom, qual a medida do raio do círculo? Então eu quero saber quanto que mede o raio do círculo aqui. Como que eu vou começar resolvendo essa questão? Vou começar traçando a diagonal do quadrado maior, tá? Observa que ele traça ali a diagonal do menor e corta o maior todinho, né? Então, observa que esse aqui, já que o lado do quadrado menor é a metade do lado maior, na verdade, então, aqui, a diagonal do menor é a metade do maior, tudo bem? Então, eu vou calcular a diagonal só de um dos quadrados, tá? Essa é a verdade. Então, eu vou calcular a diagonal maior é igual. Aqui mede 4, aqui mede 4. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, diagonal maior ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aplicando Pitágoras, né? Então, a diagonal vai ser a raiz de 2 vezes 4 ao quadrado. Então, a diagonal é 4 raiz de 2. Show? Diagonal maior. Bom, se aqui eu tenho a metade dela, aqui eu tenho a outra metade, né? E aí, pensa comigo o seguinte. Aqui, ó, vai aparecer triângulo retângulo. Vou pegar uma reta aqui. Olha aqui, ó. Aqui é o raio da circunferência, né? Aqui também é o raio, afinal de contas, ele também é o raio. Aqui, ó, aqui é o raio, tá vendo? Então aqui também é o raio. E essa parte aqui, ó, ela não é a metade da metade. Não. Essa partezinha aqui, ela é 2 raiz de 2, que é a metade da diagonal maior, menos o raio. Aqui eu tenho raio. Aqui eu tenho raio. Aqui eu tenho raio. Mas aqui eu também tinha o raio. Então, menos o raio. Essa partezinha ali é isso aqui, ó. 2 raiz de 2 menos o raio. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu desenhar esse triângulo aqui um pouquinho maior, para que a gente tome ele como referência. Então, imagina que aqui eu tenho ele ampliado, tá bom? Eu tenho aqui raio. Aqui eu tenho raio. E aqui eu tenho 2 raiz de 2 menos o raio. Tranquilo? Agora aplica Pitágoras aqui também, porque eu tenho... Aqui forma um ângulo reto, né? Por uma propriedade que diz que toda reta tangente à circunferência forma 90 graus com o raio. Isso é uma propriedade. Então vamos lá. 2 raiz de 2 menos o raio ao quadrado é igual a r ao quadrado mais r ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Quadrado do primeiro. Eu vou ter 4 vezes 2, que é 8. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então eu vou ter 4 raiz de 2 r, né? Mais quadrado do segundo, r ao quadrado. E aqui eu vou manter assim, ó, r ao quadrado mais r ao quadrado. Por quê? Um r ao quadrado vai cortar com um do lado de lá. E aí, igualando a zero, eu vou ter que r ao quadrado mais 4 raiz de 2r menos 8 é igual a zero. Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai ter que resolver por Bhaskara. Então, ó, delta é b ao quadrado. Então, o quadrado de 4 raiz de 2 é 32. Menos 4 vezes a vezes c. Eu vou ter 32 mais 32. O delta é 64, tá? Então, o raio é menos b. Mais ou menos, só que aqui eu vou considerar só mais, porque eu estou falando de raio. O resultado não vai poder ser negativo. A raiz de 64, que é 8, sobre 2a, e o a vale 1, então 2 vezes 1 é 2. E aí, aqui, simplificando, nós temos, e vou trazer o 8 para frente, para não começar com número negativo. Então, eu vou ter 8 por 2 é 4, e menos 4 raiz de 2 por 2 é menos 2 raiz de 2. Esse é o raio da minha circunferência. A alternativa é. Tranquilo? Questão 20 aí, resolvida. Matamos a questão 20. E bora pra próxima, galera. E aí, o que vocês acharam da questão? Coloca aqui nos comentários, já dá o like, compartilha com o amigo. Bora! Bom, então vamos seguindo, né, galera? Vamos pra próxima, questão 21.
Pessoal, essa questão 21 aqui, ela é interessante, não tem muita conta não, você precisa estar bem atento a essa condição que é dita aqui, ó. A condição aqui precisa ser bem atentos, bem atento. Por quê? Se A e B sejam A e B números reais, tais que A é maior que 0, menor que B, B é maior que A e menor que 1. Assinale a alternativa em que os números estão em ordem crescente. Então, basicamente, o que você precisa analisar disso daqui? Você precisa analisar que o B é um número maior do que o A, mas que ambos estão entre 0 e 1. 0, alguma coisa. Qualquer um deles, tanto A quanto B, 0, alguma coisa. Tudo bem? Isso vai implicar em algumas situações. Por exemplo, que quando eu multiplico um número, qualquer número, por 0, alguma coisa, o resultado é menor do que o número n, né? Então, são situações como essa aqui que vão te ajudar a resolver. Então, por exemplo, a letra A, eu já mato ela, porque se ele fala que está em ordem crescente, fala que o A é menor do que o AB. Só que o AB, A vezes B, certamente é menor do que A, porque o B é um número entre 0 e 1, né? Então, se eu multiplico o número A por 0, alguma coisa, o resultado é menor do que o A, tá? Então, essa daqui não é verdadeira. A mesma coisa, eu posso analisar aqui, ó, porque B ao quadrado também é um resultado menor do que B. Afinal de contas, o B também é 0, alguma coisa, e um número vezes 0, alguma coisa é menor do que esse próprio número. Então, o B ao quadrado deveria estar antes do B, tá? Então, essa daqui também não está correta. Eu vou por eliminação. Quando a gente olha aqui, a mesma coisa, olha aqui, ó, o B antes do AB, o B ao quadrado antes do AB, tudo isso aqui tá errado, tá? O AB, ele é menor do que o B. E o B ao quadrado é menor do que o B também, então isso daqui também tá errado, ok? E aqui é pelo mesmo motivo, ó, o AB tá falando que é maior do que o B, tá errado, tá? O AB é menor do que o B, a única alternativa que sobra é a alternativa B, tá? Então, por eliminação, a gente já consegue resolver essa questão tranquilamente. Show? Beleza, galera? Então vamos lá, vamos para a próxima, questão 22. Vamos lá? Essa questão aqui, galera, é uma questão de lógica. Tem muita lógica. Depende aí da estratégia. Depende aí da estratégia que você vai criar para organizar o raciocínio. Vamos lá, como que eu fiz ela? Essa questão diz assim, olha. Em um jogo de escape room, você precisa descobrir a senha de 3 dígitos em que cada dígito é um número de 0 a 9. Bom, com base em suas tentativas, você pode reunir as seguintes informações. Na tentativa 012, eu sei que nenhum dos dígitos faz parte da senha. Na tentativa 678, nenhum desses dígitos está presente na senha. Sei também que na tentativa 904, né, 904, apenas 2 dígitos estão presentes na senha, mas ambos estão em posições erradas da senha. E na tentativa 456, apenas um dígito está presente na senha, mas está em uma posição errada. Então vamos lá. Quais são as minhas alternativas? Quais são os dígitos que eu posso usar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? A primeira informação me diz que nem o 0, nem o 1, nem o 2 estão na senha. Então, você pode tirar o 0, pode tirar o 1, pode tirar o 2. Fala também que do número 678 também nenhum dígito faz parte da senha. Então, eu vou tirar o 6, o 7 e o 8. Tudo bem? Então, sobram aqui 4 números, dos quais eu vou usar 3. Aí vem a outra dica. A outra dica é: apenas 2 dígitos do 904 fazem parte da senha, certo? Mas observe, eu já sei que o 0 não faz parte. Então, quais são esses 2 dígitos? O 9 e o 4. Tudo bem, tá? Eles são números que podem estar. Na de baixo, diz que apenas um dígito está presente na senha, mas está em uma posição errada. Observe que do 456, só um deles pode estar na senha, só um deles de fato está.
O 6 eu já sabia que não fazia parte. Só que, quem é o 4 ou 5? Gente, na informação de cima, nós descobrimos que o 4 faz parte. Então só pode ser o 4, o 5 também não faz. Então a minha senha tem o 3, o 4 e o 9. Agora eu vou para a posição. Por quê? Ele fala que o 4, então, faz parte da senha, mas está no lugar errado. Então ele é no meio ou é na última? Bom, o 4 estava na última, na tentativa de cima, no 904. E eles falaram que está em posição errada. Então se o 4 não é na primeira e não é na última, o 4 é no meio, tá? O 9 também estava em posição errada, então ele não era no começo, ele só pode ser no fim. E o 3 é o primeiro, alternativa D, 349. Beleza? Tranquilo, né? Maneiro, questão assim, questão que faz a gente raciocinar e traçar estratégias para desvendar a questão. Top, né? Coloca aqui nos comentários, galera, o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa prova. Qual questão até agora aí foi a mais difícil para vocês? Coloca aqui e bora para a próxima questão, questão 23. Diz assim, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de primeiro termo meio e de razão 5. Bom, vamos lá, gente. A soma dos n termos de uma PG finita é o primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1 dividido por Q menos 1, tá? Essa é a fórmula da soma de uma PG finita. Então, o Sn vai ser o primeiro termo, meio, tá? A razão é 5, então eu tenho 5 elevado a n menos 1, e aqui 5 menos 1, isso mesmo. Então a gente tem aqui meio vezes 5 elevado a n menos 1 dividido por 4, né? E aí aqui multiplicação de fração, né, gente? É de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então a gente tem 5 elevado a n menos 1 dividido por 8. Ok? E aí, qual alternativa nós temos aqui? Alternativa E. Questão 23, galera. Sabendo a fórmula, ela é rápida, prática. Pode perder tempo. Show? Então a gente já vai direto para a próxima questão. Bora lá. Bom, galera, a questão 24 também é uma questão para a gente não perder tempo, tá? O cálculo, a afirmação 1 é a que vai levar um tempo maior para a gente calcular, mas, pô, não dá para perder tempo, ó. As idades de um grupo de 11 pessoas são 18, 20, 21, 21, 21, 22, enfim, vocês têm aí os números, né? Com respeito a esses dados, são feitas as seguintes afirmações. A primeira afirmação é que a média aritmética é 25. Então vamos calcular a média aritmética aqui? O que é a média aritmética, né, gente? É somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Então, primeiro, quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Então, nós vamos somar tudo e dividir por 11, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 18 só tem esse, mais 20 só tem esse, mais o 21 aparece 1, 2, 3 vezes. Então, eu vou ter 3 vezes 1, mais 22, mais 23, mais 25, mais 28, mais 36 e mais 40. Tudo isso aqui... Eita... Tudo isso aqui dividido para 11, tá? Bom, o somatório aqui, gente, vai dar 225, beleza? 225, perdão, vai dar 275. 275 dividido para 11. Então, ó, 27 para 11, nós sabemos que é 2. Sobram 5. 5 abaixo de 5, 55 por 11 é 5. Então, a média aritmética é 25. A afirmação está correta, tá? Verdadeira. Vamos para a segunda afirmação. A segunda afirmação fala que a mediana é 22. Gente, a mediana é o termo central. Pode observar que já está no modelo de Hall. Hall é quando está em ordem crescente, né? Ou decrescente, enfim. O Hall já foi criado aqui. Então, se eu tenho 11 números, é uma quantidade ímpar, o termo central é o sexto. Eu tenho 5 antes dele, 5 depois. Então, quem é o sexto número aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a mediana é 22, afirmação correta. E por último é a moda das idades. A moda numa amostra é a variável que tem maior frequência. E o que apareceu com maior frequência certamente foi o 21, né? Apareceram 3 vezes, então tá correto. Então aqui é correto afirmar em 1, 2 e 3, tá? As 3 afirmações estão
corretíssimas. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, galera. Seguindo aí, vamos lá para a questão 25. Essa daí, ó. O professor Pitágoras aplicou um teste com 5 questões do tipo verdadeiro ou falso. A aluna Hipátia não havia estudado muito para a prova, mas era infalível em problemas de lógica. Ela sabia que seu professor sempre colocava mais questões verdadeiras do que falsas. Então, ó, mais questões verdadeiras do que falsas. E nunca existem 3 questões seguidas o mesmo valor lógico, ou seja, verdadeiro, 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 falso, falso, falso. 3 seguidas nunca tem, tá? Após ler o enunciado das 5 questões, percebeu que a primeira e a última tinham valores contrários e a segunda era falsa. Bom, com isso, ela concluiu que sabia a resposta para as 5 questões. Quais as respostas em ordem para as 5 questões? Então, galera, essa questão aqui é uma questão que eu quero destacar para você. Presta concurso público que quer passar, existem questões que você pode botar na ponta do lápis e resolver do jeitinho que tem que ter, tá? E existem questões que você pode ganhar tempo e por eliminação. Essa daqui tem as 2 formas da gente resolver, mas se a gente quer ganhar tempo, se a gente quer passar, esse é o objetivo, a gente vai por eliminação, tá? Então, por eliminação, como que eu faria? Vamos voltar lá. Eu ia atender esses critérios, ver qual das alternativas, tá? E ficar entre 2, aí a gente parte para uma outra análise. Mas olha bem. Primeiro, observe que se a primeira e a última tem que ter valores lógicos contrários, a letra B não serve, porque ela começa com falso e termina com falso. Ela não serve. Tudo bem? Essa daqui não é a nossa resposta. A letra C começa com verdadeiro e termina com verdadeiro. Não, cara, a primeira e a última tem que ter valores opostos. Se uma for verdadeira, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra é verdadeira, né? E a mesma com a letra D, ó. Opa, olha isso. Já sobrou só 2 questões. E aí, qual é outro critério? 3 questões seguidas não podem ter o mesmo valor, lógico. Então, não posso ter 3 verdadeiros seguidas, nem 3 falsas seguidas. Cara, isso não me ajuda, porque nem na A, nem na E, isso acontece. Porém, aí vem a outra informação, ó. A segunda questão tem valor lógico falso. Então a segunda questão é falsa. Cara, só pode ser a letra E. Beleza? Então tá aí. Questão 25, alternativa E. É a nossa resposta. Dá pra fazer rápido, sem perder tempo, sem choro. Bom, seguindo aqui na nossa correção, então, vamos pra questão 26. E a questão 26 diz assim, né, galera? Escolhem-se aleatoriamente 3 faces de um cubo. A probabilidade dessas 3 faces não se intersectarem em um único ponto é igual a quanto? Então, primeira coisa, de quantas formas eu consigo escolher 3 faces de um cubo? Bom, um cubo tem 6 faces, né, gente? Então, eu tenho aqui uma combinação de 6 faces escolhidas 3 a 3, trios, né? Então, eu tenho 6 fatorial por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Eu vou ver quantas escolhas de 3 faces eu consigo fazer. Então, tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. 3 fatorial de cima eu corto com o de baixo. E eu vou ter, então, isso daqui dá 20. Eu tenho 20 maneiras de escolher trios de faces. Tudo bem? Bom, 20 maneiras distintas. Agora, a probabilidade é o número de eventos. A probabilidade do evento A acontecer é o número de eventos que me favorecem, né? Que favorece o que eu quero, dividido pelo número de eventos total, que a gente chama de espaço amostral. Esse espaço amostral é 20, tá? Só que eu vou pelo caminho contrário. Ao invés de eu ver quantos casos me atendem, eu vejo quantos casos não me atendem. Por quê? Ele quer saber quantas são as... basta a gente pensar quantas as situações em que um ponto intercepta 3 faces. E só existem poucas possibilidades disso acontecer, tá? E quais são essas possibilidades? Então aqui, ó. Eu tenho um cubo, um ponto, esse ponto, imagina esse ponto. Esse ponto, ele intersecta 3 faces. Essa, né? Ele intercepta essa aqui e ele intercepta essa aqui. Quantos pontos iguais a esse tem? 8, porque eu tenho 8 pontos iguais a esse, que são os vértices.
né? Esses pontos não me favorecem, não é verdade? Então, das possibilidades que eu tenho, 8 não vão me atender. Em 8 casos, eu tenho 3 faces se encontrando em um único ponto. Então tá, todas as outras me atendem. Então a probabilidade do que eu quero é 1 menos 8 sobre 20. 1 menos os casos que não me atendem. E aí aqui eu vou ter 20 menos 8 por 20. A minha probabilidade é de 12 para 20, perdão. E simplificando, dá 3 quintos. Né? Se eu dividir por 4, 3 quintos, alternativa C. Resolvida a questão, galera. Questão 26. Tá no papo, tá no papo. Então, galera, vamos lá. Questão 27 é a nossa próxima questão. Questão 27 é a questão que até agora eu acho que vai... você perde um pouco mais de tempo nela até o atual momento, né, até a questão 27. Diz assim, ó, na figura o triângulo ABC é equilátero. Então ele deixa bem claro sobre o triângulo ABC, tá? O ponto P está em AB, né, ou seja, sobre a reta AB, com AP dividido por AB na razão de 1/3, tá? O ponto Q pertence a BC, né, ao segmento BC. Satisfaz que PQ é perpendicular a BC. Então aqui forma-se então 90 graus, tá? Então PQ forma 90 graus com BC. E o ponto R pertence a AC, que satisfaz a relação que QR é perpendicular a AC. Então aqui também forma-se 90 graus. Tudo bem? Bom, qual é a razão entre as áreas dos triângulos PQR e ABC? Bom, galera, aqui a gente vai ter que descobrir, né, o lado desse triângulo. E por mais que pareça, observe que a questão não fala que o triângulo PQR ele é equilátero, ele fala do AB. Então pode ser que esse lado aqui, ó, AR, não seja a mesma coisa que BP. Pode ser. A questão não deixa isso claro pra gente, tudo bem? Então o que a gente vai ter que fazer? Ó? Vamos lá. Vamos começar pela informação que ele traz aqui, que CR é igual a raiz de 2, tá? Então aqui é raiz de 2, beleza? Essa informação nós sabemos. Eu sei também que aqui tem 60 graus. A partir, então, desse valor, eu consigo descobrir tanto o lado, esse lado aqui, né, o lado QR, quanto o lado BC. Como? Por meio de razões trigonométricas. Afinal, se ali tem 60, aqui tem 30, tá bom? Então, usando aqui, vamos usar ali a tangente de 30, tá? Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então, eu vou chamar aqui de x o lado desse triângulo PQR, tá? Então, cateto oposto, raiz de 2, cateto adjacente x, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Então, a gente tem aqui, perdão, é isso mesmo, raiz de 3 sobre 3. Então, aqui a gente tem raiz de 2 sobre x, multiplicando o cruzado, nós temos raiz de 3x igual a 3 raiz de 2, né? Então, x é 3 raiz de 2 sobre a raiz de 3. E racionalizando, nós temos 3 raiz de 6 sobre 3. Então, o x é raiz de 6. Bom, o que é raiz de 6? Esse lado aqui, eu sei que é raiz de 6. Tudo bem? Ok. Aqui, eu também sei que tem 60 graus, né? Afinal de contas, é o ângulo aqui interno, né, gente? Por meio. E sei também que aqui tem 60, porque a soma dos ângulos aqui, né, tem que dar 180. Então aqui eu sei também que tem 60 graus. Bom, e esse lado aqui, ó, o lado QC, eu vou chamar de Y, tá bom? Como que eu vou achar ele? Agora você pode usar Pitágoras ou pode continuar usando razão trigonométrica, tá? Não tem o menor problema. Se a gente for usar Pitágoras, o Y ali,
eu faria aqui, então, que y ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado, né? Então, eu teria que y ao quadrado é igual a 6 mais 2. Então, y é igual a raiz de 8. E, por sua vez, y, então, é 2 raiz de 2. Tudo bem? Então, aqui eu tenho 2 raiz de 2. Agora, olha só. O que eu vou fazer aqui? O lado AB ele foi dividido em duas partes, numa razão de 1 para 3, né? O AP é 1 de um total de 3 de AB. Então, eu vou chamar esse lado aqui de L e esse lado aqui de 2 L's. Dessa forma, o lado todo seria 3 L's. Tudo bem? Né? E aí eu satisfaço essa razão de 1/3. Bom, por que eu estou fazendo isso? Vamos descobrir quanto que vale cada um desses L's, porque se esse triângulo é equilátero, você há de convir que 3 L's tem que ser igual ao lado BQ mais 2 raiz de 2, concorda? Eles têm que ser iguais, porque ó, BQ mais 2 raiz de 2 é um lado do triângulo equilátero, então ali também tem que bater, né? Dessa forma eu vou saber quanto que mede cada uma dessas partes também. Só que veja bem, eu consigo escrever BQ em função de L, né? Por quê? Aqui eu tenho um triângulo, retângulo, eu sei que aqui tem 60, eu sei que aqui em cima tem 30, né? Então eu consigo escrever o lado BQ em função de L. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Observa o seguinte, se eu fizer o seno de 30 graus, o seno de 30 graus é o lado BQ dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa é 2 L's, né? E o seno de 30 é o quê? É 1 sobre 2. Então, por isso aqui, eu consigo chegar à conclusão, tá? Que o lado BQ, ele é 2L sobre 2. É L. Ok? Então, esse lado aqui é L. Pô, então, olha bem. Esse lado é L, deixa eu diminuir essa borracha. Que 3L's, que é o lado AB, é igual a L mais 2 raiz de 2. Então, 2L's é igual a 2 raiz de 2. Então, o L vale raiz de 2. Opa, olha só, o que eu cheguei? Cheguei à conclusão que isso aqui é raiz de 2. Bom, se isso aqui é raiz de 2, isso aqui é 2 raiz de 2. Isso aqui é raiz de 2. Então, eu estou dividindo esses lados de maneira igual, tá vendo? Isso me permite chegar à conclusão que o triângulo aqui de dentro também é equilátero, porque aqui vai ser raiz de 6 e aqui também vai ser raiz de 6. Bom, ótimo. Então agora, vamos lá. O triângulo ABC, tá? A área do triângulo ABC vai ser a área de um triângulo equilátero, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O lado dele é 3 raiz de 2. Então, o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área de ABC é 9 vezes 2 vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área de ABC, a área dele, né, é 9 raiz de 3 sobre 2, ok? A área de PQR vai ser L ao quadrado, aqui no caso é raiz de 6, L ao quadrado, raiz de 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área de PQR é 6 raiz de 3 sobre 4. Então, a área de PQR é 3 raiz de 3 sobre 2. Ok. O que ele pediu? Ele pediu a razão entre as áreas. As áreas o quê? PQR, que é essa aqui. Ó, a área PQR sobre a área ABC. Tá? E a área... Então eu tenho aqui, peraí, 3 raiz de 3. 2. E 9 raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente faz? Repete a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando a gente faz isso, esse 2 corta, a raiz de 3 corta,
fica 3 sobre 9. Isso daqui é 1 terço. Terço é a letra D, né? Essa questão, como eu falei para vocês, é uma questão que toma tempo, galera. Toma tempo, mas tá aí. É 1 terço a nossa razão, galera. Muito boa questão, muito boa mesmo. Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 28. Ó, os valores reais de x que satisfazem a equação pertencem ao intervalo. E aqui eu tenho uma equação irracional, né? Como que a gente resolve uma equação irracional? Eu preciso eliminar a raiz, elevando ao quadrado, né? Nesse caso, uma raiz é quadrada. E aí a gente vai ter aqui x mais 3, a raiz elimina, e aqui eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 9. Então eu tenho que x ao quadrado menos 6x mais 9 menos x menos 3 igual a 0. Então a nossa equação é x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Bom, beleza. Como é que eu vou resolver isso daqui? Você pode jogar na Bhaskara. Eu prefiro soma e produto. Fatorando isso, eu fatoro assim, ó, x menos 6 vezes x menos 1. Então eu tenho que x é igual a 6 e x igual a 1. Ok? Bom, a gente só precisa aqui verificar, né? A verificação da equação irracional ela é importante. Então eu coloco aqui, ó. Se eu tiver o 6 ali, eu tenho 6 mais 3 igual a 6 menos 3. Então eu vou ter raiz de 9 igual a 3 e, de fato, isso é verdadeiro. Tá? Confere. Se eu tiver o 1, eu vou ter 1 mais 3, né? Igual a 1 menos 3. E aí aqui a gente tem que raiz de 4 é igual a menos 2. Isso daqui não confere. Então a minha resposta é apenas o 6. Tá? Por isso que ele pergunta em qual intervalo está a minha solução. A minha solução está no intervalo entre 2 e 8. Bom, essa é a resposta aí, letra B, questão 28. Bora para a próxima. Vamos, bom, galera, essa questão aqui é um pouquinho, ela é fácil de fazer, mas na hora, dependendo da situação da prova, você pode ter uma certa dificuldade, assim. Talvez encontrar o caminho não seja tão simples, mas quando você encontra, você resolve rápido, tá? Diz assim, ó, considere o sistema linear meio x mais meio y igual a 1, meio x menos meio y igual a 0. Bom, esse sistema com solução x1, y1 igual a 1 e 1, né? Do sistema acima, construímos um segundo sistema. Ou seja, se eu igualar agora a esses valores, 1 e 1, eu tenho que meio x mais meio y é igual a x é igual a 1 e meio x menos meio y também pode ser igual a 1. E aí, nesse caso, a solução é 2. 2 e 0, né? E aí, a partir daqui, eu crio um outro sistema, né? Igualando a 2 e 0, cada uma das equações. E aí, isso vai gerar uma outra solução. Bom, assim sucessivamente, montamos sistemas de tal modo que xn e yn é a solução do enésimo sistema. Então, xn e yn, nesta ordem, os termos independentes do n mais 1 ésimo sistema, ou seja, do próximo sistema, são as soluções do próximo. Bom, sendo assim, a solução de x11 a solução x11 e y11 do 11º sistema é... Bom, vamos lá. Vamos entender isso aqui. A solução do sistema 1 foi 1 e 1. Tá? A solução do sistema 2 foi 2 e 0. Ok? A solução do sistema 3 a gente vai ver a partir de agora. E aí, observa o seguinte. Vou te mostrar uma coisa muito interessante. Vamos supor que eu não tá igualado a nada aqui. Está igualado a um número qualquer. Vou chamar de A, vou chamar de B. Acho que fica mais fácil. Tá?
Olha bem, como é que eu resolvo esse sistema? Observa que se eu somar, eu acho x. Ó, meio x mais meio x é x. Meio y mais menos meio y, né? 0. E aí aqui fica a mais b. Observe que o valor de x da solução é a mais b. Então, a solução vai ser o resultado desse mais esse. Olha bem, 1 mais 0 dá 1, é o valor de x, né? E o y, professor? Cara, faz a utiliza o mesmo critério, só que ao invés de somar, vamos subtrair. Aí dessa forma você vai achar o y, ó. Para eu não multiplicar nada aqui por menos 1, né? Então eu tenho aqui a e b. Olha bem, então ao invés de somar os dois, eu subtrair, observa que aqui vai zerar. E aqui eu vou ter meio menos menos meio. Então esse menos menos vai virar mais. Então eu vou ter y igual a menos b. E aí você vai reparar o seguinte. Quanto o valor de x é esse mais esse, o valor de y é o de cima menos o de baixo. Então 1 menos 0, 1. E olha como é que isso vai funcionar. Aqui eu tenho a e aqui eu tenho b. A mais b, 2. Ó. A menos b, 0. Tá vendo? Então, o sistema 3 vai ser 2 mais 0 e 2 menos 0. 2. E vai ser o sistema 4. Aí agora você vem aqui, ó. 2 mais 2, 4. 2 menos 2, 0. S5. 4 mais 0, 4. 4 menos 0, 4. S6. Sistema 6. 4 mais 4, 8. 4 menos 4, 0. Sistema 7. 8 mais 0, 8. 8 menos 0, 8. Sistema 8. 8 mais 8, 16. 8 menos 8, 0. Sistema 9. É. 16 e 16. Sistema 10. 16, perdão, 32, né? Porque é A mais B, menos A menos B. E o Y é A menos B. Então, 0. Sistema 11. Sistema 11, A mais B, 32. A menos B, 33. A solução do 11º sistema é 32 e 32. Por isso que eu te falei que, assim, é uma questão que é difícil você pensar nisso aqui, né? Porém, quando você descobre, você mata o resto da questão. Tá vendo? Então tá aí, resolvida a questão 29. É isso aí, galera. Seguindo, então, vamos para a última questão do Exame Nacional de Acesso Profmat 2026. Essa questão aqui, eu já vi uma questão parecida, se não me engano, no Enem, tá? Uma torneira enche um tanque em 6 horas, enquanto outra torneira enche o mesmo tanque em 4 horas. O tanque está inicialmente vazio e as duas torneiras são abertas simultaneamente. Após 2 horas, a torneira B é fechada, continuando aberta apenas a torneira A. Quanto tempo no total será necessário para o tanque ficar completamente cheio? Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Qual a estratégia que eu uso, tá? Eu vou chamar de V o volume, tá, do reservatório. Bem, volume do reservatório, tá? Bom, a torneira A, o C de A é a capacidade por hora da torneira A. Então, pô, se a torneira A enche o tanque em 6 horas, é porque a cada hora ela tem o volume, ela é capaz de despejar o volume sobre 6, tudo bem? A capacidade da torneira B é o volume dividido por 4, já que ela leva 4 horas. Então, por hora, a torneira A despeja 1/6 do volume, enquanto que a torneira B despeja por hora 1/4 do volume. Então, beleza. O que aconteceu? Disse aqui que a torneira A e a torneira B foram abertas juntas, tá? E elas ficaram assim por 2 horas. Então, uma despeja 1/6, a outra despeja 1/4 durante 2 horas. Vou multiplicar isso por 2. E aí, eu fecho a torneira B. Só fica a torneira A. A torneira A
ela vai ficar funcionando por um certo tempo. A minha dúvida é, por quanto tempo ela precisa ficar aberta para ela conseguir encher todo o reservatório? Ou seja, o que foi despejado aqui mais o que foi despejado aqui tem que dar o volume. Quer ver? Tudo bem? Então vamos lá, trabalhando com isso, eu vou tirar o MMC aqui dentro. O MMC é 12, tá? E aí a gente vai ter 2V mais 3V, né? Vezes 2, mais Vx sobre 6, igual a V. Eu quero descobrir o X, quantas horas. O X são as horas que a torneira ficou ligada sozinha, a torneira A, né? E aí, simplificando aqui, a gente tem 5V sobre 6 mais Vx sobre 6 igual a V. Bom, para eliminar isso aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 6. E aí eu vou ter que V de x, Vx é 6V menos 5V. Então, x é V dividido para V. Ou seja, o x é 1 hora. A torneira ficou ligada sozinha por mais 1 hora. Qual o tempo total gasto? Pô, ficaram 2 horas abertas as duas juntas, depois mais 1 hora aberta a outra, sozinha. No total, gastamos 3 horas para encher o reservatório. Alternativa B. Tá aí. Galera, é como eu faria essa questão, tá? Certamente vocês vão encontrar outras formas de resolver. E aí, fica aí a dúvida, qual que você acha melhor, você gostou desse modelo, dessa forma de raciocinar. Procuro sempre trazer uma pegada diferente do que você vai encontrar, com menos fórmulas possível. Esse é um método que eu gosto de trabalhar. E se você quiser aprender mais, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se precisar de uma mentoria para conseguir alcançar sua aprovação, seja no Profimate, seja num concurso, ou até mesmo no vestibular, se for o caso, já entre em contato aqui com a gente, que eu tenho uma mentoria específica para aquilo que você precisa. Valeu, galera, forte abraço e a gente se vê na próxima.